Uma boa noite, povo de Deus. Boa noite. É uma alegria muito grande, uma responsabilidade maior ainda estar aqui junto com vocês, né? Eu que já fui, ainda sou, me considero sentinelas da manhã. O grupo tem grande participação na minha vida, grande mudança na minha vida. Louvado seja Deus por este grupo de oração e por todos vocês que estão aqui. E nós vamos meditar um pouco mais, né, sobre a graça de Deus, sobre tudo que Ele já fez no nosso mundo, através da palavra. O meu nome é Júlio, dia 16 de julho, vai fazer 27 anos que eu tenho esse nome, já acostumei, pretendo não mudar. Sou casado com a mulher mais linda desse mundo, Samara, pai do Otto, que ainda está no forninho, deve demorar mais uns 3 meses ainda, para poder estar aqui junto conosco. Faço parte do grupo de oração Cristo Reina, onde eu sirvo no núcleo e no ministério de pregação. Amém? Amém? O tema dessa noite é: a minha graça te basta. E a palavra está na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. A graça de Deus nos basta, mas é preciso que a gente vá atrás dessa graça. E onde nós a encontramos? Nós a encontramos na Santa Missa, nas adorações, quando nós rezamos o Santo Texto, quando nós meditamos na palavra, aqui também no grupo de oração, e também em tantos outros lugares onde nós sabemos que está a presença de Deus, que nós podemos buscar. Lá está a nossa graça que nos basta. E se o mundo entendesse que a graça de Deus nos basta, seria muito bom. Porque dessa forma nós não iríamos gastar tanto tempo com as coisas vãs, né? Nós não iríamos correr atrás do tempo, que cada vez mais parece que 1 hora demora mais para passar do que antes, não sei, então uma coisa meio confusa. A gente corre muito atrás de dinheiro, de um status social, de um bom trabalho, de tantas as coisas. Mas às vezes a gente esquece de buscar verdadeiramente o que importa, que é Cristo, que é o que vai ficar para sempre. Porque tudo nesse mundo vai passar, mas a graça de Deus na nossa vida é para sempre. Tomemos então a palavra. Demais para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas Ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. No começo desse capítulo 12, o apóstolo Paulo vem falar para a gente sobre algumas experiências espirituais que ele teve, sobre as coisas que ele vivenciou, né? As coisas extraordinárias da parte de Deus que ele vivenciou. E a partir do versículo 7 vem dizer também que eram coisas tão grandes que, para que ele não se enchesse de vaidade, de vanglória, foi-lhe dado um espinho na carne. E ele pediu a Deus 3 vezes que tirasse isso dele, mas Deus respondeu a ele que somente a graça dele já o bastava. E quantas vezes nós também precisaríamos, né, desse espinho na carne para que nós não caíssemos nos pecados que nos afastam de Deus? E Deus diz a Paulo que a graça dele o bastava, e que na fraqueza do apóstolo a sua força na sua totalidade era revelada. E Paulo tem um entendimento então de que nada mais importa: os seus méritos, suas qualidades, as coisas que ele já havia feito, as suas virtudes, mas sim a sua fraqueza, porque era nessa fraqueza que o amparo de Deus vinha através da força, da graça. Era nessa fraqueza que Deus se manifestava na sua totalidade. E refletindo um pouco sobre essa parte, uma frase de João Calvino que vem dizer: tudo que vê de bom em mim é Cristo, tudo de mal sou eu mesmo. Ou seja, tudo que nós temos de bom, nossas qualidades, as nossas boas obras, tudo vem de Deus.
E tudo que é ruim vem de nós mesmos. E nessa parte, tudo de mal sou eu mesmo, é que Deus quer nos preencher essa noite. Até que tudo em nós seja Cristo. E assim, então, tudo vai ser bom. E nós também temos esse espinho na carne, mencionado por Paulo. E nós somos alertados pela nossa consciência, que é onde o Espírito Santo age. Porque o Espírito Santo de Deus vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nos momentos em que nós nos colocamos em situação de pecado, algo nos incomoda. Nós que estamos tentando trilhar os caminhos do Senhor. Nas ocasiões de pecado, nós nos sentimos mal, nós refletimos, e por vezes nós ainda caímos nesse pecado. Mas ao momento em que nós caímos, quando nós nos vemos fracos, prestes a cair nos pecados, nós devemos clamar a Deus que venha em nosso auxílio, que venha sobre nós a sua graça, que venha sobre nós a sua força, que se manifeste em nós na sua totalidade a força de Deus. E então, Paulo identifica que é na fragilidade dele, nas limitações, nas suas tristezas, nos seus momentos de penúria, quando tudo está indo de mal a pior, é que Deus se faz forte, por nós, em nós e através de nós. Porque nos nossos momentos de fraqueza, quando nós estamos para baixo, caídos, nós não nos sentimos capazes. Quando nós damos um pequeno acesso para Deus, Ele nos levanta, Ele nos coloca de pé. E então, através de nós, as pessoas também começam a enxergar a grandeza de Deus. Quando nós estamos tristes, Deus vem nos alegrar com sua presença. Quando nós estamos aflitos, Deus vem nos consolar. Quando nós estamos com medo, Ele vem nos dar confiança, segurança. E quando nós estamos perdidos, Deus também vem nos encontrar com sua graça, vem nos mostrar os caminhos novamente, dos quais nós havíamos nos perdidos. Mas para isso também nós precisamos desenvolver em nós uma virtude, a virtude da humildade. Reconhecer que nós somos pequenos, falhos, pecadores, que nós por nós mesmos não somos nada. Mas também tem um ponto de atenção aqui. Porque muitas das vezes nós olhamos para dentro de nós enxergamos tantas coisas ruins, que nós começamos a cair no pecado de achar que Deus errou quando nos criou. Só que Deus, quando nos criou, a cada um de nós, Ele não errou, Ele foi perfeito. Mas é o pecado que vai nos fazendo cada vez mais se apartar de Deus, a ponto de nós mesmos não nos reconhecermos. Deus não erra. Ele não errou quando criou a mim, quando criou você. Mas às vezes a gente se perde ao longo do caminho. E às vezes nem um espinho na carne, às vezes nem o Espírito Santo gritando na nossa consciência consegue nos fazer desviar desses pecados. Mas basta querer para ter outra vez a graça de Deus na nossa vida. É como se nós entrássemos numa estrada escura, sem saber para onde ir, perdidos. E ao momento que nós clamamos a graça, a presença de Deus, do Espírito Santo, é como se aparecesse uma luz lá no final, que nos chama para perto dele, que nos mostra o caminho novamente. Precisamos entender também que nós somos vasos de barro, mas que carregamos um grande tesouro. E que somos de barro exatamente para transparecer claramente que o extraordinário nas nossas vidas não vem de nós, mas sim de Deus. Porque nós somos frágeis, fracos, mas nós temos um tesouro muito grande, que é a graça de Deus, que é Deus que habita em nós. E o mundo carece desse testemunho, porque nós vivemos num mundo hoje em dia em que muitas das vezes é pregado que para nós nos basta nós mesmos. Deu para entender? Acho que sim. Algumas religiões pregam isso, né? Como se fosse o homem o centro do universo, que para eu querer alguma coisa basta eu correr atrás, eu me colocar à disposição, eu ir atrás, que eu vou conseguir.
Mas nós cristãos, nós sabemos que quem nós somos, o que nós temos, o que nós fazemos de bom, nós não conseguimos por nós mesmos. Tudo vem de Deus e tudo deve retornar para Ele. O trabalho que a gente tanto lutou para conseguir é uma graça de Deus na nossa vida, que nós alcançamos através dos nossos esforços, da nossa dedicação, mas acima de tudo, através da graça de Deus. A casa que nós temos, o carro, seja lá o que você tiver, talvez a sua esposa aqui, para você ser o seu maior bem, seus filhos, tudo isso é graça de Deus. E o mundo carece de testemunhos cristãos que reconhecem isso, que se reconhecem necessitados da graça de Deus, que se colocam na presença do Senhor, entregam seus projetos e que também entendem que se não é naquele momento em que foi alcançada a graça, aquilo que procura, também é graça de Deus, porque muitas das vezes a gente não está nem preparado para a tamanha graça que Deus tem nas nossas vidas. E é necessário um caminho para que a gente possa conseguir chegar lá. E a visualização que o núcleo teve enquanto orava por essa noite era de uma rosa sendo triturada. E o entendimento é que nós somos essas rosas. E o triturador são os nossos pecados. Os pecados que nos consomem e nos desfiguram. O pecado que nos tira a graça de Deus. E que somos nós mesmos, muitas das vezes, que nos colocamos nessas situações de pecado. E para que nós não nos coloquemos nessas situações de pecado, é preciso estar sempre em constante vigília e oração. Como vai dizer Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantas das vezes a gente vem à missa, participa do grupo de oração, se coloca na presença de Deus e acha que está forte. Às vezes esquece de entregar o dia, esquece de pedir forças, a graça de Deus, e aí então nós nos colocamos na situação de pecado. Porque embora nós estamos na presença do Senhor, muitas das vezes nós nos pegamos com uma vida de oração talvez um pouco falha, nós não estamos vigilantes como no começo, e aí então nós caímos na tentação. Então, vigília e oração para que a gente não se coloque nessas ocasiões de pecado. E uma frase de Santo Agostinho vem dizer: nossa vida é uma peregrinação, e como tal, está cheia de tentações. Porém, nossa maturidade se foge nas tentações. Ninguém conhece a si mesmo se não é tentado, nem pode ser coroado se não vence, nem vencer se não luta, nem lutar se lhe faltam inimigos. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a nossa caminhada, a nossa peregrinação vai ser marcada por tentações, ocasiões de pecado, momentos em que o nosso irmão vai tentar contra nós, tirar a graça de Deus da nossa vida. Mas a partir desses momentos nós vamos adquirindo também a maturidade. Nós vamos conhecendo o nosso limite, nós vamos vendo até que eu consigo ir, daqui para lá já não me convém mais. Porque muitas das vezes nós vemos testemunhos de pessoas que saíram das drogas, mas talvez por um descuido voltaram, porque não entenderam o limite. E assim é a nossa vida. Nós devemos lutar, nós devemos permanecer firmes na presença do Senhor, estar em constante oração, constante vigília e pedindo sempre a graça de Deus. O sentimento também que o núcleo passou para essa noite era de corações agitados, corações aflitos. E Deus recordava em Mateus 8, 23 a 27, a passagem da tempestade, que era quando os discípulos estavam em alto mar e começou uma grande tempestade.
Jesus estava com eles, mas Jesus estava dormindo. E eles começaram a ficar apavorados, sem saber o que fazer, mesmo tendo Jesus no barco. Então, correram até Jesus e o acordaram. Jesus acalma a tempestade. E é assim na nossa vida. Jesus está no nosso barco, mas muitas das vezes nós sabemos disso, mas nós não cremos, talvez como nós deveríamos. Mas ainda assim o Senhor vem e acalma as tempestades da nossa vida. E sobre os corações agitados, aflitos, Deus também me fazia recordar sobre uma passagem de Mateus também 6,26, que diz assim: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em seus celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Quantas das vezes a gente se encontra em situações de desespero, sem saber o que fazer, o boleto está vencendo, não tem dinheiro, e Deus também vem falar para a gente: não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã, o dia de amanhã terá suas preocupações próprias, a cada dia basta o seu cuidado. Como seria bom se a gente entendesse isso, não é verdade? Às vezes vem uma conta que a gente não tem dinheiro para pagar, a gente começa a se desesperar. Às vezes tem folha de funcionário para pagar, a gente começa a entrar em desespero. Às vezes tem um casamento marcado, as coisas começam a sair do controle. E tantas outras situações que a gente se pega em aflição, consegue tirar a nossa paz. Mas essa palavra ela é tão simples, mas tem um significado tão grande, porque as aves dos céus, elas não semeiam, não plantam, não colhem, elas apenas existem pela graça de Deus. E se uma ave, um pássaro, tem tanto valor para Deus, quem dirá nós, que somos imagem e semelhança dele? E um tempo já também eu venho refletindo, Deus vem colocado no meu coração, que muitas das vezes nós que estamos aqui pregando, conduzindo, cantando, nós que estamos aqui no grupo de oração, nós que anunciamos a graça de Deus na vida das pessoas, a providência, a misericórdia, tantas coisas, quando o desespero bate na nossa porta, nós somos os primeiros a entrar em aflição, os primeiros a começar a questionar, a duvidar as coisas. Deus vem falar para a gente também, para que a gente possa se acalmar, colocar as nossas preocupações aos pés da cruz, que a gente possa estar sempre em vigília e oração, e quando a tribulação vier, a gente possa apenas confiar, porque muitas das vezes a gente não tem o que fazer, e não tem mesmo. E aí então, quando nós somos fracos, quando nós nos sentimos fracos, então é quando somos fortes, porque Deus vem ao nosso encontro, vem nos dar a sua graça, vem derramar sobre nós a sua misericórdia. Quando tudo vai parecendo deslanchar, Deus entra com a providência. Que nós possamos sair daqui nessa noite certos de uma coisa, que nos basta a graça de Deus, nos basta a sua providência, a sua misericórdia. Tudo que nós possuímos, tudo que nós somos, tudo que nós temos, vai passar. E talvez aquilo que a gente lutou tanto para conseguir vai passar o salário de Deus. E aí vai sobrar o quê? Que nós possamos nos agarrar verdadeiramente aquilo que importa, que é a presença de Deus. Convido vocês a fecharem os olhos, colocarem a mão sobre o coração, entregando a sua vida a Deus. Senhor, eu entrego os meus problemas, os problemas que eu venho enfrentando na minha casa, junto da minha família, os problemas, Senhor Deus, que têm aparecido no meu trabalho, na minha vida amorosa, no meu ministério, na pastoral que eu sirvo. Entrego, Senhor Deus, tudo em Tuas mãos, porque muitas das vezes eu não tenho nem o que fazer. Mas aquilo, a única coisa que eu poderia fazer, que é colocar tudo diante da Tua presença, eu não faço. Eu prefiro murmurar, reclamar, e esqueço que eu tenho um Deus que
ama, que me cuida. Um Deus que cuida dos passarinhos que voam sem preocupação, que me ama muito mais do que eles, mas às vezes as tribulações, as preocupações têm me tirado a graça de poder enxergar isso. Senhor, meu Deus, que eu possa ser humilde, reconhecer que eu sou necessitado da Tua graça, da presença do Teu Santo Espírito na minha vida. Que todos os dias eu possa Te clamar, Senhor, clamar a Tua presença. E a resposta do Senhor para nós essa noite é que a graça dele nos basta. A minha graça te basta, filho. A minha graça te basta, filha. E é o meu amor que tem te sustentado até aqui. Basta você entregar os seus caminhos a mim. Basta você recorrer a mim nos seus momentos de fraqueza, porque eu vou te sustentar.